crescimento na fé, na doutrina. Todas essas cartas têm este objetivo básico: apresentar aquilo que é a nata do ensinamento bíblico. O resumo do ensinamento bíblico a nível de formatação ou de formalização. Então, não se esqueça de olhar para as cartas, inclusive as outras também, que não são de Paulo, como de Pedro, até a pequena carta de Judas, pequenininha, ou as cartas de João, primeira carta de João, e assim por diante, segunda, terceira. Não se esqueça, são essas cartas que formatam a doutrina, formatam o ensinamento. O Velho Testamento é muito precioso, mas os livros às vezes são históricos, são poéticos, são proféticos, e às vezes nós não entendemos aquelas profecias. E muitas vezes o próprio escritor, como Daniel, chegou ao final e queria saber, e Deus disse: fecha o livro e segue o teu caminho. Né? Mas as cartas, elas são feitas para esclarecer, tirar dúvidas, sistematizar o ensinamento da Bíblia inteira. Os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, elas são escritas para sistematizar o ensinamento do Velho Testamento, especialmente, e às vezes até dos evangelhos também. Então, querido, com esse olhar, eu inicio aqui a leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler ali dos versos 6 ao verso de número 14. E diz assim o texto, 2 Timóteo, capítulo 1, 6 a 14. Por esta razão, pois, te admoesto, Paulo falando a Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, diz Paulo a Timóteo, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que estava ali, Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, por um motivo: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé
e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Assim Paulo escreve para Timóteo, e eu chamo a sua atenção que Paulo coloca como razão, como motivo da sua coragem, da sua intrepidez, da sua firme determinação de fazer aquilo para o qual Deus o chamou e o designou antes do mundo existir. Você já pensou nisso? Pense. Aquilo que você está fazendo hoje, e tem certeza que está fazendo porque é a vontade de Deus, saiba que Deus escolheu você para fazer essa coisa que Ele quer que você faça antes do mundo existir. Nós não temos um Deus que toma decisões de última hora. Felizmente, a igreja está pilhada de irmãos que pensam que Deus toma decisão de última hora. Não. Deus não toma decisão de última hora. Deus não toma decisão a partir da sua oração, dos seus desejos, dos seus sonhos. Aquilo que Deus o criou para fazer, Paulo diz que foi uma determinação de Deus para a sua vida antes do mundo ser criado. É por isso que a gente canta, né? Como cantamos a primeira. Por isso eu canto, aleluia! Porque o nosso Deus não é um Deus apenas que sabe o que está acontecendo hoje. É um Deus que determinou antes da existência do mundo cada coisa. Esse é o Deus da Bíblia. Então, queridos, como disse o Douglas ali na liturgia, né? Seminarista Douglas. Temos que aprender a chamar seminarista Douglas, senão depois não aprende a chamar de reverendo Douglas. Então, ele tem que ir treinando aí, viu? É por isso. Não para orgulho, não por nada. É porque assim a gente chama os presbíteros, os diáconos, as autoridades da igreja. Assim a gente deve tratar com respeito as pessoas da sociedade. Assim a gente deve dobrar a língua quando chega diante da mãe, do pai, dos cidadãos. Isso se chama respeito, que hoje não existe mais. Desculpe essas entrelinhas, mas como disse o Douglas, nós estamos aqui porque a nossa fé, ela está fundamentada na palavra de Deus e no Deus da palavra. Aquele que disse o que vai acontecer, e isso acontecerá, porque como ele destacou, ele é um Deus que não pode mentir, ele não mente. A pergunta, depois do hino que nós cantamos, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. A pergunta é, para início de conversa, não interessa o esboço que está aqui na minha frente. Para início de conversa é, em que você tem posto a sua confiança? Qual é o fundamento da sua fé? Você é daqueles que lê aquilo que está lá no para-choque do caminhão e acha que é verdade? Basta crer. Isso é uma mentira. Não, senhor. Não basta crer. É preciso, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou convicto de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito até o final. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, cuidado. O mundo está cheio de versões a respeito de Deus. Tem milhares de versões sobre Deus aí no mundo. Mas, queridos,
Como pastor e pastor presbiteriano, o meu compromisso diante de Deus é falar dele conforme o que está na palavra. Não conforme o que eu quero, conforme o que eu penso. E chega, porque nós vivemos num mundo hoje em que se confia em tudo e às vezes em nada. Confiam em si mesmos, eu posso, eu não quero, eu não faço. Confia às vezes na boa saúde, tudo bem, vai tudo bem, né? Nada de mal vai acontecer. Confia na idade jovem, estou muito jovem para gastar meu tempo nessas coisas. E aí, você já sabe o que pode acontecer, né? Nas riquezas. Às vezes confiamos até nos governantes. Hoje, pouca gente, né? O que acha? Acho que tem poucos, né? Confiando nos governantes. Mas ainda tem alguns que são apaixonados, desvairadamente apaixonados, que mesmo ouvindo claramente as más intenções, continuam a votar, continuam a correr atrás, continuam a bater palma, continuam. Por quê? Só Deus o sabe. A Bíblia diz que Deus cegou a mente dos incrédulos. Talvez seja isso. Porque Deus abre o olho de quem Ele quer, Ele cega quem Ele quer. Meu querido, Deus abre o olho de quem Ele quer e Ele cega quem Ele quer. Ele é Deus. Como nós cantamos. Não interessa o que Ele faz, Ele é Deus. Eu o adoro pelo que Ele é, porque Ele é Deus. Ele é soberano absoluto e Ele decidiu lá na eternidade fazer e Ele vai fazer. E não há quem o impeça de fazer. Agindo eu, quem impedirá? Mas vamos aqui, olhando para o texto, né, já que nós vivemos em um mundo instável, passageiro, muitas vezes extremamente hostil, violento, como o Douglas ontem falando para a mocidade, chamou a atenção, né, sobre esse fato de que nós vivemos num mundo cheio de violências. E por quê? Tudo bem, falando lá para os jovens, né? Mas olhamos para o texto, vejamos as circunstâncias que o apóstolo Paulo estava vivendo quando ele disse: eu sei em quem tenho crido, eu não me envergonho, eu não me abalo. Vejamos as circunstâncias. As circunstâncias eram essas do verso de número 8 do texto que nós lemos. Você já sabe que tem que deixar a Bíblia aberta. Então, no verso 8 do texto que nós lemos, diz: Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe de falar do Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou encarcerado. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que Deus te dê poder para participar comigo dos sofrimentos do Evangelho. Para muitas pessoas, o Evangelho é boa notícia, significa levar a vida na flauta, né? Ser pastor é levar a vida na flauta. Ser apóstolo, ser missionário. Não. Paulo está convocando Timóteo para participar com ele dos sofrimentos. Queridos, Jesus nos convida a tomar a cruz e segui-lo. E ele diz mais: aquele que não quiser fazer isso, não é digno de mim.
Caminhar com Deus é ter a coragem que Adão não teve de dizer a Eva: desculpe, ou então, não é por aí, viu? Não é por aí. Caminhar com Deus é ter coragem de dizer não muitas vezes e, como consequência, pagar o preço. Por quê? Porque o texto aqui diz assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, nem de medo. Eu sei que você vive numa sociedade onde você vai ao psicólogo, ao psicanalista, você vai ao terapeuta, você consulta, tudo isso, e sempre vai ter alguém para dizer para você: um pouquinho de medo não faz mal, é bom. Mas nós cremos no Deus de amor, não é isso? O que diz a epístola de João? Primeira epístola, você sabe de qual? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Meu querido, não interessa de que você tem medo. O medo não procede de Deus. Deus não deu o espírito de covardia. Não interessa a circunstância. Não seja um covarde. Diga não na hora que precisar dizer não. Por sinal, esse foi o assunto dos Salomão na atividade passada. Deixe de covardia. Tenha coragem de confrontar. Tenha coragem de dizer a verdade na hora que ela precisar ser dita. O Evangelho é a mensagem da verdade. Palavra de Jesus, a palavra de Deus Pai, a palavra do Espírito Santo, o único Deus nosso, é uma única e palavra cheia de verdade. Claro que cheia de graça, mas de verdade. Paulo estava enfrentando coisas difíceis: prisão, algema, açoites, maus tratos de todo jeito, injustiça, julgamento, condenação. A situação dele não era confortável. Mas o que é que motivou ele a dizer: eu não me envergonho, eu não me abalo? A mesma coisa deve nos motivar. Nas horas em que, como cantamos a música, o vento balança o nosso barquinho, né? Lá em alto mar. Você que gosta de fazer... Como é que chama? Aqueles passeios de navio? Cruzeiro. Ah, não vou naquilo não. Eu sou mineiro. Ou não? Quando aquilo começa a balançar, né? Às vezes eu olho uns seriados lá, aqueles pescadores em alto mar, aquele barco empina e desce. Ih, chega. Tempo de seminarista, fui fazer um estágio no Rio Paraná e me deram o barco para pilotar bem na hora que estava vindo uma tempestade. Ai, meu Senhor. Não dá. Aquele barco empina, cai de frente assim, o vento balança. Nessas horas, querido, né? A gente clama pelo nome de Jesus. A gente clama pelo nome de Jesus. Mas o mais fácil é deixar o barco para outro pilotar, deixar um cantinho lá. Não é nada cômodo, né? Não. Esse negócio de fazer cruzeiro não, em alto mar. E aí você olha aquele barquinho pequenininho, às vezes lá, né? Aí você diz: mas que serve essa porcaria tão pequena aí? Né? Qual a segurança que tem? Mas, meus queridos,
Paulo confiava naquele que o chamou para uma obra, mesmo que, tendo ido executar aquela obra, esse foi o motivo dele estar enfrentando tudo aquilo por estar pregando o evangelho. Queridos, muitas vezes, não se assuste, você está fazendo a coisa certa, mas o barco vai balançar. E houve ocasião em que o barco de Paulo se espedaçou. Mas ele disse, ninguém vai morrer. Amém, né? Amém. E não morreu ninguém naquela ocasião, chegaram todos lá na praia e tal. Queridos, não é fácil nessas horas difíceis em que o chicote estala, como diz, você dizer como Paulo, eu não me envergonho. Não me envergonho. Por que que ele tinha essa situação? Porque existe uma coisa na qual nós podemos confiar. Existe algo no qual nós podemos confiar. No Deus da palavra e na palavra de Deus. E por quê? Porque, querido, há um velho ditado, né? Você não vai morrer de véspera como peru de Natal. Dentro do projeto de Deus, todos os nossos dias estão escritos e cada um deles determinado. Claro, nem por isso significa que eu devo escolher fazer cruzeiro, mas, de repente, pode ser, né? Pode ser. E você escolhe ir de avião e o avião caia na água e depois você ainda tem que se agarrar na primeira boia que está ali e no primeiro barquinho e a tempestade continua. Às vezes, as coisas vêm na hora que a gente menos espera. Portanto, meu querido, primeiramente saiba que você tem um Deus que está no controle de tudo na sua vida antes do mundo existir, porque Ele é Deus. E daí Paulo abre a sua boca com toda a coragem e ele se dirige a Timóteo. Eu não me envergonho, e você não se envergonhe também. No verso 12, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Um dia desse estive lá na casa da Anice, fazendo uma visitinha para ela e lendo para ela Salmo 138, versículo de número 8, né? Onde diz que Deus levará a bom termo tudo aquilo que é nosso. Deus levará a bom termo. Meu querido, Deus vai levar a bom termo a minha e a sua vida até aquele dia que cheguemos diante do Senhor Jesus. Betinho? Não, vou falar para outro. Você ficou assustado. Jeanzinho, né? Não, para qualquer um de vocês. Hã? Graças a Deus, né, Betina? Agora o tempo passou, o tempo de criança, e a gente não tem mais medo, né? Não, de jeito nenhum, de nada. Meu querido, o que mais te amedronta? De vez em quando eu vou visitar um lar e encontro alguém dizendo, pastor, eu preciso falar sobre isso porque fulano, fulana, tem medo. Quando chegar lá diante de Deus, e daí? Será que Ele vai me receber? Será que Ele vai dizer, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou Ele vai dizer, aparta de mim, eu não conheço você. Tem várias pessoas que frequentam a igreja, mas ainda têm medo. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e Ele guardará o meu depósito
até aquele dia. Meu querido, o Deus no qual nós confiamos, o Senhor Jesus, que é Deus absoluto, o Espírito Santo de Deus, porque nós cremos num único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Só existe um Deus. Ou cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou esse Deus não está na Bíblia. E não adianta querer dividir. Saiba que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui usando esta palavra para falar ao seu coração. Falando sobre Jesus que deu a sua vida por você. Falando sobre esse Deus que enviou o seu Filho ao mundo. E esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é nele que nós cremos. E ele vai guardar aquilo que ele tem para nós em Cristo Jesus, conforme a decisão dele antes da fundação do mundo. Ele vai guardar isso até o dia final. Queridos, só isso realmente acalma o nosso coração quando você está naquele avião e de repente dá aquele pico para baixo, inesperadamente, tudo revira de cabeça para baixo dentro da aeronave. Só ele faz com que o seu coração fique em paz naquela hora em que a dificuldade vem. Só ele. Porque nele a gente pode confiar. Pode confiar. Em quem você tem crido? Que você vai ser fiel? Você está crendo que vai ser fiel a Deus? Ou você está crendo que Deus será fiel a você, conforme o que ele prometeu? Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus na terra está dividida entre aqueles que creem que vão ser fiéis até o último dia, e só assim eles vão receber de Deus o bem-estar. Existe um grupo pequeno que crê que Deus é fiel, e o que ele prometeu, e o que ele reservou para nós em Cristo, antes da fundação do mundo, ninguém tirará de nós. Eu espero que você possa dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu creio naquele que determinou cada coisa sobre a minha vida antes da fundação do mundo. Eu creio no Deus que é o autor da minha fé. Eu não tenho fé. Ele é o autor da minha fé. É ele que me deu esse presente chamado fé. E eu o louvo, porque eu posso crer, mesmo que ainda de forma vacilante. E eu busco nele que a minha fé aumente todos os dias, porque isso me fará muito bem nesta vida. Isso me fará muito bem cada vez que eu posso dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Isso traz paz ao meu coração e força no meio das lutas. Meu querido, eu estou aqui nesse instante dizendo um amém, viu, meu querido? Para o pessoal aqui